Bom dia, turma. Boa tarde, boa noite, não sei aí qual hora que vocês vão ver, ou melhor, ouvir essa aula. Professor Vinícius Leão aqui, História. Vamos lá, gente. Agora nós vamos adentrar um período muito importante da nossa história, porque ele está relacionado ao nosso processo de independência, onde o Brasil vai deixar de ser colônia para se tornar um império independente, mas um império ainda escravista. Essa história da independência começa com a vinda da família real portuguesa para cá em 1808. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula de hoje. Bom, a fuga da corte portuguesa. Essa vinda não foi uma vinda fácil. Ela envolveu um processo de fuga. Mas não foi uma fuga de uma, duas, três pessoas. Foi uma fuga de 10 a 15 mil pessoas ao mesmo tempo. Por que 10 mil membros da corte, incluindo a família real portuguesa, fugiram de Portugal, dos seus palácios, para vir morar na distante colônia brasileira? Basicamente, eles queriam sobreviver à invasão das tropas francesas. E por que as tropas francesas invadiram Portugal? Bom, em 1806, Napoleão Bonaparte, querendo conquistar economicamente toda a Europa, estabeleceu que deveria enfraquecer economicamente seu principal oponente, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, ou melhor, a Inglaterra. Criou assim o bloqueio continental em 1806, estabelecendo, ou melhor, obrigando todos os reinos europeus a não mais comercializarem com a Inglaterra. Portugal, que há séculos comercializava com o Reino Unido, com a Inglaterra, não aceitou o bloqueio continental de Napoleão. Napoleão não teve outra resposta que não invadir militarmente Portugal. Na tentativa de sobreviver a essa invasão, Dom João, sua família, decidem fugir para o Brasil, estabelecendo aqui uma nova sede do governo. Tá bom, gente? Então, por que Dom João VI e 10 a 15 mil membros da corte vieram morar aqui no Brasil? Para tentar sobreviver à invasão das tropas francesas de Napoleão Bonaparte. A viagem foi muito longa, não é? Cheia de epidemias, piolhos, muita dificuldade, mas eles acabaram chegando ali no início de 1808, estabelecendo-se primeiramente, ou melhor, um mês em Salvador. Nesse primeiro momento, nós já temos uma grande gama de mudanças no Brasil, porque a primeira medida que Dom João VI toma é a abertura dos portos às nações amigas, ainda em 1808. O que significa isso? Significa o fim do Pacto Colonial. Por quê? Porque pelo Pacto Colonial, os produtos brasileiros só poderiam ser vendidos e o Brasil só poderia comprar produtos de Portugal, ou seja, só havia relações comerciais com Portugal. Com a abertura dos portos às nações amigas, podem-se haver relações comerciais com outras nações, que não seja apenas Portugal. Os comerciantes brasileiros vão adorar essa iniciativa, mas principalmente os ingleses vão gostar disso. Por quê? Porque eles vão ser os maiores exportadores de produtos e importadores do Brasil. Bom, como eu falei, é em torno de 10 a 15 mil pessoas. Eles chegaram de viagem e, claro, quando você chega, você já tem que ter um lugar para morar, estabelecer residência fixa. Não dava tempo construir novas casas para essas 10, 15 mil pessoas. Então eles tiveram que fazer o quê? Usar da lei da época. Havia uma lei que era chamada Lei de Aposentadoria, que não tem nada a ver com não trabalhar mais. A lei de aposentadoria na época estabelecia que no reino, caso os membros da família real ou administradores, ou melhor, funcionários da corte viessem para alguma colônia,
os colonos deveriam, pela lei, estabelecer aposento, daí o nome, aposentadoria, estabelecer um aposento fixo para estes membros da corte. É aí que entra a retirada das pessoas de suas próprias casas para essas pessoas que estavam vindo de Portugal morarem. Por isso, as tropas de Dom João VI estabeleciam o seguinte: escreviam na porta da casa as siglas P.R. E dali a 2 dias após estabelecerem essa fixação, os membros, ou melhor, os moradores daquela casa deveriam se retirar e irem para outra casa. Você pode se perguntar, mas isso é roubo? Não é bem uma espécie de roubo, porque estava na lei. E outra questão, eles não tomavam a casa, eles alugavam forçadamente a casa, mesmo sem os moradores quererem. Os moradores deveriam buscar um outro lugar para morar. Mas eles continuavam pagando um aluguel mensal a esses antigos moradores. Claro que a população não gostou muito bem dessas atitudes e até brincava, uma expressão da época, que essas siglas PR significavam propriedade roubada. Mas, do ponto de vista econômico, quem vai ser mais favorecido com a transferência da corte portuguesa de Dom João VI para cá vai ser a Inglaterra. Basicamente, a Inglaterra, em troco da sua proteção militar a Portugal, diante das invasões francesas, a Inglaterra vai querer vantagens econômicas. Daí os tratados de aliança e amizade, comércio e navegação, que resumidamente baixavam os impostos dos produtos ingleses comprados aqui no Brasil. É por isso que vai haver uma grande gama de produtos ingleses sendo comprados no Brasil durante o período joanino, de 1808 a 1821. Durante este período joanino, uma série de instituições vão ser criadas no Brasil. É aí que vai surgir o primeiro curso de medicina na Bahia, entre outras tantas instituições que até hoje vigoram no nosso dia a dia. Por exemplo, o Banco do Brasil vai ser criado nessa época, o Jardim Botânico, a Academia Militar, Escola de Belas Artes, a Biblioteca Real, a Imprensa Régia. E aqui eu quero abrir o parênteses sobre o Museu Nacional, que teve aquele incêndio trágico em 2018. Aquele Museu Nacional era a residência oficial de Dom João VI e sua família, e foi a residência oficial dos imperadores do Brasil, e infelizmente acabou sendo incendiado, né? Um grande patrimônio aí, nós perdemos muito com aquele incêndio. Nós devemos valorizar as nossas instituições, porque são verdadeiros patrimônios da memória e da história do nosso país. Para finalizar, eu quero destacar que em 1815 houve uma elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. O que isso significa? Dom João VI basicamente estabeleceu que o Brasil não era mais colônia, era Reino Unido a Portugal e Algarves. Então há uma elevação da condição do Brasil. Não é mais colônia, é o próprio reino. É o próprio reino. Bom, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a este período joanino, estabelecendo o seu fim. Eu espero que vocês tenham uma boa semana, bons estudos e até mais.